Eu resolvi fazer esse vídeo para contar exatamente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, mas não só num ponto, antes, durante e o que está parecendo que vai acontecer depois de toda essa chuva e de toda essa enchente. Mas fica tranquilo que isso aqui não é um vídeo de influenciador que está querendo engajar para depois vender curso. Então fica ligado, porque além de tudo que está acontecendo, tem influenciador que está aí fazendo um monte de videozinho para vender curso para as pessoas depois, porque eles não estão preocupados com nenhum assunto que é efetivamente importante nisso que está acontecendo, nesse caos, nessa tragédia climática. E tem gente que, além de negacionista, além de alimentar e ajudar uma máquina que agrava toda essa situação a curto, médio e longo prazo, tá fazendo vídeo para render e para botar assunto que não deveria estar em pauta nesse momento, né? Porque o discurso aqui no Rio Grande do Sul, em geral, que se leva é de que não é o momento de apontar culpados, que agora é um momento de união, e eu concordo, é momento de união. Agora, a gente gastar tempo com qualquer outro assunto que não seja como é que a gente vai salvar mais vidas de maneira mais efetiva, protegendo as pessoas também que estão tentando salvar as outras, para mim é tudo perda de tempo. Tudo aquilo que for feito que não tem o objetivo único e exclusivamente de tentar solucionar o que está acontecendo agora, a curto, médio e longo prazo, para mim não serve e eu não vou gastar o meu tempo fazendo esse tipo de coisa. Dito isso, vamos lá, porque não é muito difícil de começar a encontrar, tá? Eu vou começar por esse discurso dessa história de que não devemos encontrar culpados, tá? É um clima muito ruim, muito horrível, é um cenário de guerra, exatamente como várias pessoas estão falando. Então, ao mesmo tempo, é um momento de que todo mundo diz que não é para procurar culpados, mas o prefeito de Porto Alegre está dando entrevista, por exemplo, no Jornal Nacional, e ele está buscando e encontrando e apontando culpados dessa situação toda. Por exemplo, vamos começar pelos desabrigados. O crescimento desordenado de todas as cidades brasileiras é que leva a esse flagelamento. Essas pessoas que estão acolhidas e tantas outras que não estão nesses abrigos, que estão na casa dos amigos, nunca deveriam morar onde moram. Um exemplo pro Sebastião Melo: os culpados são as pessoas que moram nos lugares em que elas não deveriam morar. Ele vai para a rede, para a maior emissora de televisão, e ele vai falar que as pessoas que estão em abrigos nesse momento são pessoas que moram em lugares que elas nunca deveriam estar morando. Essa frase do prefeito é ele colocando a culpa na vítima, é ele colocando a culpa nas pessoas. As pessoas é que moram naquele lugar em que não deveria morar. E esse discurso do prefeito, por exemplo, não tem o menor cabimento. Primeiro porque sempre teve isso, sempre teve enchente, sempre a cidade alagou, sempre teve chuva, e as mesmas regiões sempre foram afetadas, e as regiões que eram afetadas até então, na maior parte das vezes, era o lugar onde tinham as pessoas mais pobres. É a casa de pau, é a casa de madeira que tem fresta uma da outra, é as pessoas que a única coisa que elas têm na vida inteira é aquilo ali, e que trabalharam a vida inteira, mais de uma pessoa ajudou a trabalhar para construir aquilo ali. E sempre alagou, e essas pessoas sempre viveram com isso. Sempre. O prefeito sabe disso e a cidade inteira sabe disso. Toda a cidade tem noção de onde vive, porque senão fica parecendo que quem mora no Rio Grande do Sul não tem noção do nome do próprio estado, Rio Grande do Sul. Quem mora em Porto Alegre parece que não tem noção de para que serve um muro de 4 metros ou 5 metros. Eu acho que o muro tem 5 metros e tem mais 1 metro de chão para conter a cheia do rio. Então é 1 metro e aí depois tem 5 metros de muro. Parece que as pessoas não sabem para que serve. Uma cidade que tem um sistema de contenção de enchente, que tem um muro dessa altura, que tem bomba para tirar a água de dentro da cidade e jogar para dentro do rio. Por que será que tem tudo isso? Será que é porque acontece enchente e que todo mundo sabe? É como se isso não fosse algo comum e rotineiro. Assim, sinceramente,
parece um surto e uma vida completamente paralela da realidade. Não podemos encontrar culpados, mas as pessoas têm que assistir deitada no chão, num abrigo, passando frio, sem nada, com medo de abuso, porque também não se sabe o que vai acontecer nos abrigos, o que também não é nenhuma novidade. Esse tipo de situação, não vão me dizer que é como se, meu Deus, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, porque sempre que existiu isso, essa necessidade de ir para um abrigo, existia esse tipo de situação. Inclusive antes, né? Não só nos abrigos. Agora, fazer de conta que essas coisas não estão acontecendo e essas pessoas deitadas no chão, depois de perder tudo, se é que não perderam alguém, né? Porque quem não perdeu tudo ou morreu ou perdeu alguém. Assistir o prefeito na televisão falando que essas pessoas nunca deveriam morar no lugar em que elas estavam morando. Beleza, prefeito, então me diz, o que é que vai ser feito para onde essas pessoas vão ir? Qual vai ser a casa delas? Em que lugar? Elas vão sair dali e elas vão para onde? Porque já deveria ter sido feito. E nada foi feito, porque esse prefeito, eu peguei só algumas coisas muito rapidamente, e não é muito difícil de encontrar não, tá? O perfil de Sebastião Melo para você ter uma ideia da gravidade do que está acontecendo. O Sebastião Melo, na época da Covid-19, para você entender o pensamento dessa galera, ele disse que não ia fechar Porto Alegre por causa da Covid-19. A proposta dele principal, e isso era 2020, novembro de 2020. O meu primeiro decreto é para reabrir tudo com os protocolos necessários. Não vou deixar nada fechado. Essa gente é toda negacionista. Toda essa galera que tá aqui é negacionista. E vai me apavorando cada vez mais quando eu vou descobrindo, por exemplo, que o vice-prefeito de Porto Alegre é um membro do MBL. O MBL, que é um movimento que só gasta dinheiro para criar documentário de teoria da conspiração, para criar documentário negacionista, para criar um discurso e uma história que tem o objetivo justamente de estragar, de estraçalhar a cabeça das pessoas. De achar que tudo é uma grande conspiração, que sempre tem alguém fazendo alguma coisa, planejando algum tipo de movimento de comunismo e de esquerda e de vacina com chip. E eles estão sempre andando com as mesmas pessoas. É impressionante. Porque eu não sei se você lembra que na pandemia já existia essa discussão. Todos os cientistas avisaram o que ia acontecer. E a discussão entre as pessoas era: eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não é assim que se faz, eu acho que tem que andar economia e saúde junto, uma do lado da outra. A discussão sempre foi essa. O próprio Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, andava com essa galera. E eu já vou chegar no Eduardo Leite, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma matéria aleatória. Porto Alegre não investiu 1 centavo em prevenção contra enchentes em 2023. Veja só você, né? Olha só que loucura. E aí tem aqui os dados, por exemplo, de gastos por ano, que em 2021 foi 1,7 milhão, aí em 2022 caiu para 141, e aí em 2023 caiu para R$0. Nem 1 centavo, né? Aí depois, obviamente, né, eles falam que o dinheiro não foi gasto nisso, mas foi gasto em outras infraestruturas, de outras coisas, mas o fato é que nada foi gasto. Nada. Absolutamente nada. E depois eu vou chegar no plano de governo do Sebastião Melo para vocês verem como não é uma coisa do acaso. Tá lá, tá escrito, já tá dito sobre o que pode acontecer com as pessoas que moram nessa região. Inclusive, não é a primeira vez no último ano que existe algum tipo de enchente. Você deve ter visto aí rolar pela internet várias denúncias de várias pessoas, de gente que já trabalhou lá dentro do DEMAI. Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou Augusto Damiani, ex-engenheiro aposentado da Prefeitura, ex-diretor-geral do DEP, ex-diretor-geral do DEMAI, hidrólogo, mestre em recursos hídricos. O que nós temos nesse cenário? Temos um cenário que começou há uns anos atrás. Em 2017, o prefeito Júnior extinguiu o DEP, o Melo, em 2021, resolveu botar no DEMAI, sem dar nenhuma efetividade e consequência desse ato. Então, hoje não tem drenagem na cidade. Vamos falar dessa cheia. O que aconteceu agora? Vocês viram que ali perto da Igreja das Dores, a Casa de Bomba, a 17, começou a transbordar?
Sabe por quê? Porque tem uma comporta quebrada que faz com que a água do rio volte para dentro da cidade, independente da casa de bomba. Isso está desde 2018. Esse prefeito, o Demay, nada fez para resolver. Fato é, existia comporta para conter enchente que estava arrebentada e nada foi feito. As comportas não foram nem fechadas da maneira que deveria ser fechado. Não existiu nenhum tipo de manutenção para a bomba que tira a água de dentro da cidade e joga para dentro do rio de novo. O absurdo foi tão grande, que existiram momentos da cidade, por exemplo, em que eu estava conversando, tentando convencer a minha amiga a sair do lugar em que ela estava ali, onde ela mora, porque eu tinha certeza que a água ia chegar ali, e era só uma questão de tempo, e eu tive que convencer ela de sair dali. E 11 horas da manhã, na rua dela, eu já tinha visto que tinha estourado alguma bomba, que tinha muita água entrando na cidade, muita água entrando e não parava de subir o nível da água. O prefeito foi avisar as pessoas dessa região, e que é uma região nobre. Não é essas regiões que eles estão sempre cagando se está inundando, se as pessoas estão perdendo tudo, se as pessoas estão morrendo, como sempre foi feito. Eles não se importam com a vida dessas pessoas. Nunca se importaram. Numa área da cidade em que é tida como nobre, o prefeito foi avisar 4 horas depois a população de que tinha estourado uma bomba. Essas bombas estourando, a água começa a passar por dentro do esgoto, porque ela não vai fazer o caminho de lá onde está o rio até chegar nesse lugar. Ela vai estourando pelos esgotos, pelas bocas de lobo, por onde ela conseguir estourar. E não vai parar de entrar água na cidade até o nível dos dois lados, do lado de lá do muro e do lado de cá, ficar no mesmo lugar. Então não vai parar de entrar água. Enquanto eu tô gravando, tá passando helicóptero salvando gente. Por causa desse descaso, por tratar isso como nada. O plano de governo do Sebastião Melo, porque é bom lembrar isso também, para lembrar as pessoas que estavam ali falando coisas nessa época, tá? Porque eu encontrei o plano de governo do Sebastião Melo e eu fui pesquisar para tentar entender o que é que ele estava prometendo. E as únicas coisas que falam no plano de governo do Sebastião Melo sobre isso, na parte de sustentabilidade, por exemplo, é para falar despoluir o Guaíba, porque... e eu também não vou entrar nessa discussão de rio ou lago, porque para mim isso aí é perda de tempo também nesse momento, tá? Isso aí para mim é a discussão para que eles ficam tentando fazer para construir prédio maior no lugar em que eles queriam tirar o muro. Sebastião Melo, Eduardo Leite, o vice do Sebastião Melo lá do MBL, o vice do Eduardo Leite, queriam demolir esse muro que está salvando essa cidade. Dá uma olhada nessas imagens. Um antigo porto de Porto Alegre revitalizado, com as pessoas circulando livremente, sem ter aquele muro que dividia o antigo porto da cidade, e por lá, nesses antigos armazéns, restaurantes, espaços de cultura, de lazer, coworkings. Com tudo isso, tá? Com todo esse caos e com toda essa falta de manutenção e infraestrutura e sucateamento. Sim, porque além de tudo que foi feito para conter a água foi feito de maneira equivocada. Por que foi feito de maneira equivocada? Eles tentaram colocar saco de areia, 2 linhas de saco de areia, 4 sacos de areia, um em cima do outro, para tentar conter a água vazando das comportas de ferro. E, adivinha só, foi feito de maneira completamente errada, de um jeito que não funciona nada, com material que não serve para nada, mas se tivesse alguém da área que estuda, que dedica a vida para isso e que sabe o que está fazendo e falando, eu tenho certeza que teria sido feito da maneira adequada. Mas para isso precisa gastar dinheiro, né? Para isso precisa pagar a pessoa certa para estar no lugar certo para falar a coisa certa. Como essa gente não acredita em nada, eles não acreditam nem em previsão do tempo, nem nisso. Não acreditavam em Covid, não acreditam em previsão do tempo, não acreditam em nada, absolutamente nada. Para eles pode ser qualquer um para administrar isso, aí qualquer um pode chegar lá e falar, não, bota uns sacos de areia ali e a gente vê no que dá. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão morrendo por descaso. Se você está na dúvida, vai procurar o plano de governo do Sebastião Melo. Vai procurar para você ver.
Não existe. Agora, olha que curioso. Existia uma pessoa que estava concorrendo com o Sebastião Melo, que era a Manuela Dávila, que inclusive sofreu um assassinato de reputação gigantesco. Então, você que ajudou no assassinato de reputação da Manuela, isso tá na tua conta também, tá? E eu não tô falando pra quem votou no Sebastião Melo e perdeu tudo, não. Porque essas pessoas são vítimas de todo esse discurso. Eu tô falando pras pessoas que ainda estão dentro da casa, que tem casa na praia, que tem água, que ainda tem luz. Tô falando para essas pessoas que elas estão preocupadas com o mercado, com o comércio, elas estão preocupadas em continuar comprando aquele produto importado delas no mercado que começou a faltar e agora as pessoas estão... Tem uma classe que está reclamando porque não tem água dentro de casa, porque as pessoas... Como que no meu bairro não tem água se aqui a água nem chegou? Essas pessoas que continuam tomando banho como se nada tivesse acontecendo e as pessoas não têm água para beber... Essas pessoas que têm poder aquisitivo, que não estão nem aí para nada, que não estão nem aí para meio ambiente, que acham que tudo é teoria da conspiração, essas pessoas têm a conta. Sabe por quê? Porque se você for lá ver no plano de governo da Manuela, você vai encontrar não só uma, mas vários tópicos, inclusive veja só você... Drenagem urbana e alagamentos. Proposta: retomar o planejamento, a manutenção e a execução das obras de drenagem de forma centralizada entre os órgãos para enfrentar os principais pontos de alagamento da cidade. Resgatar os anteprojetos das obras do PAC de prevenção e das casas de bombas. Veja só você, tudo isso que não foi feito com Sebastião Melo, porque não tem nada escrito no plano de governo do Sebastião Melo. Pessoas que falavam, não... De novo, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de um grupo específico de pessoas da camada mais de cima, que acha que é vergonhoso votar na Manuela Dávila, por exemplo. Pois é, Manuela Dávila tinha proposta para tudo isso, tá? Tudo isso, não só para drenagem urbana e alagamentos, mas um plano sobre um programa de uma cidade verde, sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. O Sebastião Melo ele tem, na verdade, 2 tópicos. Ele fala no tópico de saneamento básico, sobre drenagem, que tem que dar uma olhada naquilo ali. Existe uma frase, existe a palavra drenagem citada uma vez numa frase dentro do tópico de saneamento básico. Não existe nada disso aqui que eu estou lendo que existe no plano da Manuela, que é muito maior e eu não vou ficar aqui lendo para você. Mas existe uma camada da sociedade em Porto Alegre, por exemplo, que escolheu e defendeu esse cara. A mesma galera que escolheu e defendeu umas outras pessoas que nunca acreditou em cientista, que nunca acreditou em Covid, que não acredita em mudança climática, que fica zombando, por exemplo, Greta Thunberg, sabe? Que qualquer pessoa que fique falando sobre preservação do meio ambiente, pessoas que não estão preocupadas com isso, que elas querem só o dinheiro e o lucro no final do mês para poder comprar mais alguma coisinha, para poder viajar para fora do país... Sabe, essas pessoas que estão preocupadas em ir pro aeroporto e não encontrar certa camada da sociedade lá também, essas pessoas fizeram um assassinato de reputação da Manuela Dávila para conseguir colocar esse embuste, esse cara que não serve para nada, que no meio do caos que essa cidade toda tá vivendo, depois de tudo, depois de toda a falta que existiu do poder público, né? Tô falando do município por enquanto. Eu já vou chegar em outras camadas. Além de atestar a incapacidade, a ineficiência e o descaso da prefeitura com tudo isso que eu tô te falando e com áreas muito específicas da cidade, que são as mais pobres, que é onde eles deixam morrer, que eles não estão nem aí, ele ainda por cima teve a coragem de ir para a televisão, colocar a culpa em quem mora lá e também pedir para que mais pessoas fossem ajudar, porque sem a força da sociedade não teria como isso acontecer. Porque o poder público não vai ter como resolver. E eu não tô falando que a gente não tem que ajudar, porque sim, tem que ajudar. Agora, deixa eu ver se eu entendi. A prefeitura de Porto Alegre, ela não fez nada antes, ela não fez nada durante e ela não vai fazer nada depois. É isso que está acontecendo? Ok, vocês já sucatearam tudo, não fizeram nenhum tipo de manutenção, não fizeram nada do que tinha que fazer durante toda a tragédia.
não tem gente suficiente, aí as pessoas se voluntariam para salvar umas às outras, porque a prefeitura não vai fazer nada. O Estado, nem a prefeitura, nem o Estado do Rio Grande do Sul, né? Não estão fazendo nada. E eu já vou explicar por quê. Aí, no caso, eles chamam as pessoas para fazer isso e não dão nenhum tipo de material e de equipamento para as pessoas se protegerem. É uma camada em cima de camada em cima de camada. Além de tudo, durante todo o caos, nada foi feito para proteger e para auxiliar as pessoas que estavam fazendo aquilo que o governo deveria estar fazendo, que o município deveria estar fazendo. Nada. O prefeito foi para a televisão, é isso que está acontecendo para você que está fora de Porto Alegre. O prefeito foi para a televisão para agradecer e para pedir mais voluntários. E nada de equipamento de proteção. Ele foi pedir para as pessoas irem para a água para salvar umas às outras sem nenhum equipamento de proteção. E aí é só você dar uma olhada aí, tem vários vídeos rolando inclusive, sobre a proliferação de doenças durante e depois de uma enchente. É isso que está acontecendo. A prefeitura, ela não só acaba no acaso, né? Porque se a gente não pode encontrar culpados, então é o acaso, né? É a mãe natureza. É só a mãe natureza. Então, as pessoas morrem antes da enchente, elas morrem durante a enchente e elas morrem depois da enchente. Porque se as pessoas não perderem tudo e não morrerem no meio desse caos, elas morrem depois por doença, né? Porque a prefeitura e o Estado não se mobilizaram nem para conseguir equipamento de proteção para as pessoas. Nada. Eles fizeram a população, o povo deles, entrar na água sem proteção nenhuma, sabendo do risco de proliferação de todo tipo de doença que você pode imaginar. Essa conta vai vir muito alta. Tem culpado e é muito fácil de achar. Não só isso, né? Porque esse fio, ele, quando você vai puxando, ele não para de aparecer e de surgir coisas, né? Por exemplo, se eu for ver mais algumas outras coisas, eu vou encontrar, por exemplo, uma matéria da Veja falando sobre o Eduardo Leite e como ele mudou quase 500 normas do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, que era pioneiro, tá? O Rio Grande do Sul era exemplo. E depois do Eduardo Leite, simplesmente a gente virou um caos, justamente naquela época em que tinha Bolsonaro e Eduardo Salles, sabe? Daquelas reuniões de aproveitar que as pessoas estão morrendo durante a Covid e passar a boiada para deixar acontecer tudo do jeito que quiser. Então, lá em 2019, né, o Leite estava no primeiro mandato dele ainda e ele apresentou uma proposta para um novo Código Ambiental para o Rio Grande do Sul. Eu tô lendo aqui, porque nesse projeto que acabou sendo aprovado, foi alterado 480 pontos nesse arcabouço estadual de proteção ambiental. Então é tanta coisa que eu não consigo acompanhar se eu não tiver uma cola junto. Só para você entender, tá? Só para você entender. Existe uma dessas mudanças, inclusive, que é uma das coisas mais polêmicas, é justamente um fato de que não precisa de um profissional, por exemplo, para autorizar projetos, sabe? Não tem uma análise prévia de projeto sobre nenhum técnico. Se você quiser fazer algum tipo de projeto e para aprovar ele, o empresário ele só precisa, aspas, apenas preencher uma declaração de que assegura estar atendendo a todos os requisitos ambientais. E aí o governo do estado do Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite, simplesmente libera de boa fé e sem nenhuma verificação do projeto. Ou seja, é só você chegar com um projeto, não precisa de nenhuma pessoa, de nenhum técnico, de ninguém da área para dizer: tá, e o que você tá fazendo? Tá tudo dentro das normas, a gente vai vistoriar, a gente vai ver. Não. É só o empresário pegar, assinar um papel e dizer assim, ó, não vou fazer, tá bom, Leite? E aí o Leite fala, tá bom, eu acredito em você, eu confio em você, porque você é a parte mais maravilhosa, íntegra e ética dessa sociedade, então você pode fazer o que você quiser. Se você tá me dizendo que você vai seguir absolutamente todos os requisitos ambientais, eu não preciso verificar porque eu confio em ti, eu confio na tua palavra. Você imagina o que está acontecendo e o que vem acontecendo e o que vai acontecer, né? Você imagina o que vai acontecer.
né? Tem vários outros pontos, flexibilização da proteção ao Pampa, teve também flexibilização de várias coisas, inclusive sobre agrotóxicos. Para você que trata da construção de barragens e reservatórios de água dentro de áreas de proteção. E isso aqui que também foi flexibilizado, além dos agrotóxicos também, vinha só, não é a minha opinião, tá? Eu tô falando da matéria para você não achar que eu estou dando a minha opinião política, porque a minha opinião, ela não vai ficar aqui dentro quando a gente estiver falando do que cientista tá falando. Eu vou ler e eu vou acreditar e eu vou seguir o que eles estão falando. Isso pode favorecer a formação de enchentes em eventos extremos, como verificado nas últimas semanas do estado. Absolutamente tudo está sendo feito para caminhar para um desastre gigantesco. E aí, levanto mais uma vez o ponto sobre como as coisas estão seguindo antes das enchentes, por exemplo, lá na pandemia, durante a enchente e o que vai acontecer depois. Vocês sabem como é que é essa história de negacionista, de andar com negacionista. Essa gente não acredita em nada. Essa chuva que está acontecendo está prevista há mais de ano. Eles estão só acompanhando dia após dia para ter uma noção mais precisa da quantidade de chuva, do tempo que isso vai acontecer, porque precisa estar mais próximo para eles conseguirem esses dados, até porque também, de novo, o sistema e toda a estrutura para conseguir analisar esses dados e ter esses dados também está completamente sucateado, né? Porque as pessoas não acreditam em nada, não acreditam em previsão do tempo, não acreditam em cientista, não acreditam em gente que sai de dentro da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com dados e projeções, avisando. Não, ninguém acredita. Absolutamente ninguém acredita. O governador e o estado e o município e a defesa civil e todos os lugares falam do que está acontecendo como transtornos para a sociedade. É como se tudo isso que está acontecendo fosse transtorno. Lagoa dos Patos, toda essa água que está aqui causando todo esse transtorno aqui na região metropolitana vai descendo pela Lagoa dos Patos, depois que sai do Guaíba, em direção ao mar, e a depender da direção do vento, vai escoar mais rápido ou mais lento. Mas mesmo assim vai subir muito o nível da lagoa e vai trazer muitos transtornos aí nos municípios da região da Costa Doce, aqueles municípios que estão à beira da Lagoa dos Patos. Pessoal, um alerta muito importante. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março, e nessa noite a gente começa a ver no Rio Grande do Sul a entrada de uma frente fria vindo da Argentina, que vai trazer muitos transtornos. Que eles mostram o quanto eles estão sabendo e acreditando no que está acontecendo. Eles foram para fazer coletiva de imprensa para falar para a sociedade que esse nível de chuva vai causar transtorno. Transtorno. Eu não sei se a gente tem o mesmo significado da palavra transtorno, porque eu acho que não é isso que deve ser feito. Eu ouvi uma jornalista usando a palavra que tem que ser dita, que é: evacue esta área, porque senão você pode morrer. É risco de vida. Não só você. Olha pro lado, a pessoa que você ama. Essa pessoa pode morrer. Não é brincadeira. Porque não é transtorno. Isso não é um transtorno. Isso é algo muito sério, é muito grave. Isso tem que ser levado a sério. E isso não é comunicado para a sociedade da maneira adequada. Porque essas pessoas são negacionistas e não acreditam. Existem várias pessoas que ainda estão dentro de casa, ou que voltaram para suas casas, ou que escolheram não sair das casas e tiveram que ser resgatadas por várias razões, por várias questões, que a gente pode ficar aqui falando. É a única coisa que a pessoa tem, é o lugar em que ela cresceu, é onde ela criou histórias, são as memórias, é uma questão de querer proteger, porque alguém pode entrar e acabar roubando tudo aquilo, então se não estragar pela água, alguém vai lá e rouba. É por achar que a água não vai chegar, é por achar que se a água chegar vai ser baixo, e aí a pessoa fica em casa e depois logo a água desce. São várias razões. Mas o maior problema está, sim, na prefeitura e no estado. Porque essas pessoas não acreditam no que está sendo dito. Essas pessoas não acreditam em nada. E na hora que elas vão passar o comunicado para a sociedade, elas falam do jeito que elas acreditam. E elas não querem nem dar essa notícia muito grave, né? Imagina
que o prefeito vai criar um caos na sociedade porque vai deixar todo mundo apavorado. Se a situação é grave, a população precisa saber que é grave. Se vocês ficam falando que é transtorno, as pessoas vão ficar em casa e colocar a vida em risco. E aí não tem esforço em veículo de comunicação que faça com que as pessoas saiam de casa. Não existe. E o cálculo para tudo isso é gigantesco. É gigantesco. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul postou um mapa num determinado momento aqui no Rio Grande do Sul, mapeando áreas que poderiam alagar. E aí eles simplesmente postaram um mapa com uma projeção de alagamento que não levava em consideração algumas elevações, alguns níveis diferentes da cidade. Tem cidades que o ponto é mais alto, mais baixo, e onde é mais baixo é óbvio que vai chegar mais água, onde é mais alto é mais difícil de chegar água, mas ainda assim onde é mais alto existe muitos outros riscos com um solo encharcado desse jeito, com essa quantidade de água. E ainda assim a prefeitura postou um mapa errado. A Defesa Civil do Estado postou um mapa errado sem levar em consideração o nível de cada rua da cidade. Então eles colocaram água em ruas que tem tipo 20, 30 metros de altura em relação àquilo ali, o Guaíba. Como que a sociedade vai confiar numa informação que a Defesa Civil do Estado está passando errada? E aí tem que vir a URGS para fazer um mapa aproximado, que é muito mais correto, que eles não erraram nada até agora, principalmente, mesmo sem os dados específicos, os dados na real que eles realmente precisam. Não tem isso. E eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir. Existe, por exemplo, um mapa do Rio Grande do Sul inteiro que você pode comprar, que é pago, você vai lá e paga, sei lá, eu vi uma pessoa que fez um orçamento, inclusive, sobre isso, em torno de 2 milhões de reais. A URGS poderia ter isso para estudo, porque eles precisam. E porque vai ser ótimo para a sociedade. 2 milhões de reais, um mapa de Porto Alegre inteiro, que a gente possa fazer um molde em 3D e com todos os relevos, com a altura de todo o estado, e dá para calcular de maneira muito mais efetiva onde pode alagar. Os possíveis locais de inundação e de enchente. São 2 milhões de reais que poderiam estar sendo usados agora há muito tempo para desenvolver uma série de projetos e vários outros estudos que não custariam agora, por exemplo, 19 bilhões, como está sendo feita a conta, para reconstruir o estado inteiro. 2 milhões de reais. O Zafari em Porto Alegre, que é uma rede gigantesca, no ano passado só lucrou 6,9 bilhão. O que é que o Zafari está fazendo por Porto Alegre? Porque para o Zafari existir, tem que ter estrada, e não é o Zafari que vai fazer estrada. Tem que ter rede elétrica, e não é o Zafari que vai fazer rede elétrica. Tem que ter... a rua não pode estar alagada, e não é o Zafari que vai fazer isso. Não só o Zafari, a Melnick, que é uma outra empresa gigantesca, que fica construindo coisa atrás de coisa e comprando terreno atrás de terreno, e que tem o maior interesse também nessas regiões, principalmente ali onde tem aquele muro de contenção de enchente, né? Que se você for procurar, você vai encontrar vídeo do Eduardo Leite falando desse muro, do Melo falando sobre esse muro, do vice falando sobre esse muro, do vice dos dois. Sem ter aquele muro que dividia o antigo porto da cidade. E tantos outros. O que é que essas empresas que faturam 1 bilhão estão fazendo pela sociedade de Porto Alegre? Porque para eles existir, alguém teve que construir essa estrada e foi a sociedade que construiu. Para eles existir, tem que ter rede elétrica e foi a sociedade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul inteira que construiu. E eles estão usufruindo de toda essa infraestrutura para poder lucrar 6,9 bi, ou sei lá, quase 7, que seja. O que é que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo, por exemplo? Eles vão lá, eles fazem uma quantidade de doação, eles doam 250 mil litros, parece, uma dessas várias doações. Eles também fazem gentilmente um caixa específico para você comprar a doação que você quer dar. Vê se tem cabimento e absurdo uma cidade que entra num colapso desse
E os mercados continuam vendendo água para uma população que parte dela não tem água para beber e está tendo que pedir doação. E mais, vendendo a água que é do próprio Zafari em muitos casos. Porque a rede tem várias marcas que também são deles e eles vendem no próprio mercado. Né? Tem isso. Então, às vezes a gente tem que ver também de onde que está vindo essa doação, porque a doação é de 250 mil litros de água, é ótimo, muito bom, continue fazendo isso. Mas é válido a gente lembrar que o Zafari tem a água com o rótulo da marca deles. E eles precisam fazer muito mais. Todas as empresas dessa sociedade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, que faturam bilhões, precisam fazer muito mais. Não é vender água. Não é vender água. Tem que colocar a água à disposição das pessoas de graça. Porque se não tiver gente para comprar, vocês não vão ter dinheiro. Que imagem de sociedade é essa que está acontecendo? Que acha que uma coisa está desligada da outra? Que acha que vai continuar vendendo água nesse momento. E aí não é só isso, né? Porque vende a água, além de tudo, coloca um caixa, que são muito bons, um caixa para comprar a doação, porque eles não podem, né? Não vou entrar nem nessa discussão, que isso é um absurdo para mim. Eles fazem o caixa para doação, eles continuam vendendo água, acaba o estoque de água, porque eles não dão conta de repor água nos supermercados, e o corredor do supermercado vira única e exclusivamente garrafas de Coca-Cola. Eu tenho uma foto que eu fiquei apavorado, eu fiquei com medo de viver nesse lugar e nesse mundo onde eu entro num corredor e a única coisa que tem é garrafa de Coca-Cola para comprar e suco com a marca do supermercado. Eles continuaram vendendo água a ponto das pessoas brigarem para conseguir um fardo de água. Tinha gente nessa cidade, no caso, tem gente que nem água tinha para beber, e tinha gente em Porto Alegre tomando banho com água com gás. E tinham outras pessoas que tinham água ainda no encanamento e que estavam um pouco se ferrando, lavando calçada, lavando ônibus. Esse é o nível de desligamento. Uma parte da cidade, que é essa que anda com o Sebastião Melo, tá com a vida normalzinha e tá incomodada que não tá conseguindo fazer os lazeres deles. Porque a economia tem que continuar girando, né? E enquanto a economia continua girando, todo o comércio está aberto com pessoas que perderam tudo. E aí tem gente no caixa do Zafari, por exemplo, sentado trabalhando e depois dali vai para um abrigo. E não tem como ir para um abrigo, porque até o deslocamento da cidade está um caos. E aí, além de tudo, tá cada vez mais perigoso ficar circulando pela cidade, porque tem pontos que não tem luz, porque tem ponto que não tem como colocar segurança para todo mundo. Não existe um planejamento de curto, médio e longo prazo para uma situação dessa. E não vai melhorar, e as pessoas estão avisando que não vai melhorar há uma semana. A URGS está refazendo projeção de nível do Guaíba, de nível de todos os rios, na verdade, de projeção de chuva, meteorologista também acompanhando dia após dia e avisando, essa próxima chuva também também tá mostrando que vai ser muito intensa, que vai ser muita água. E a resposta dos jornalistas é: vamos torcer para o meteorologista errar completamente. É isso que a gente vai fazer. A gente vai ouvir o cientista e a gente vai terminar a conversa com o cientista dizendo: vamos torcer para ele errar. Se ele tá avisando que vai dar um problema. E aí tá todo mundo falando o contrário. Em veículo de comunicação, enquanto as pessoas estão dizendo: olha só, talvez essa não seja nem a pior parte. Vai vir uma segunda pior. A gente tem que cuidar da próxima chuva. E os veículos de comunicação e os políticos estão falando o quê? A mensagem que estão passando. Não, está baixando. Agora tudo está ficando tranquilo e vamos rezar para que abra o sol e que não chova. Ou a gente vai viver com fatos com o que realmente está acontecendo e a gente vai ouvir cientista, ou a gente vai andar mais colado com essa galera tipo Sebastião Melo e Eduardo Leite, que quando convém, resolve acreditar em cientista. Resolve acreditar em gente que estuda. E aí quando não convém, quando não faz muita questão, eles abrem as pernas para qualquer pessoa que tenha dinheiro e que diga: eu não quero saber o que essa gente está falando, eu quero fazer o que eu quero fazer com dinheiro e ponto. A discussão agora virou, inclusive em alguns momentos, virou perguntas de jornalistas para especialistas
sobre a possibilidade de, tipo, sei lá, cavar um buraco igual se faz em casa, sabe? Quando as pessoas fazem um buraco com brita pra água escorrer. Existem pessoas que tiraram não sei de onde, não sei em que momento, não sei da onde isso, de fazer a mesma coisa que é feito numa casa, na proporção do estado do Rio Grande do Sul, pra ajudar a água a escorrer. Pra escorrer não, escoar até o mar, ou até determinado lugar pra não alagar a cidade. E esse tipo de pergunta é levada pro especialista mais de uma vez, e eu entendo que é importante a gente fazer isso, né? Por causa do... Às vezes até para sanar algum tipo de dúvida ou de questionamento, mas a resposta já está muito clara há muito tempo. Não dá para fazer esse tipo de obra porque a gente não sabe o impacto ambiental desse tipo de obra. E as pessoas, e os jornalistas, e o veículo de comunicação, eles continuam tentando insistir nessa situação. Não existe saída. A gente ou começa a olhar porque a gente está fazendo com o ambiente no nosso entorno e no geral, ou a gente não vai aceitar absolutamente nada do que é realidade. A gente está no 11º mês consecutivo de maior temperatura já registrada na história desse planeta. A gente conseguiu hoje, ou ontem que saiu essa informação, que abril foi o mês mais quente já registrado na história. Nenhum outro abril foi tão quente. 11º mês consecutivo. Todo mundo está falando o tempo inteiro sobre como a gente deveria se preocupar com a poluição, com a emissão de gases poluentes e de aquecimento global, e que a gente não poderia passar de 1,5 da média global de temperatura, porque a partir daí vai começar a virar um caos, e não é caos de tipo a gente vai ficar desconfortável, não, é apocalipse. São situações gravíssimas. Eles estão avisando há quanto tempo? Agora a gente já não tem mais essa meta. 1,5 de graus na média do planeta, esqueça. Isso já passou, não tem mais como retroceder. Porque no ambiente é assim que funciona. No planeta Terra é assim que funciona, não é do jeito que tu acha que é, não é do jeito que eu acho que é, não é do jeito que Sebastião Mello, Eduardo Leite, não é, e também não é do jeito que o cientista quer, é do jeito que é, e são fatos, não tem mais volta. Agora a gente tem que cuidar para não chegar a 2 graus, porque se chegar a 2 graus é Mad Max, é apocalipse ao extremo. Já existem estudos avisando que esse tipo de chuva extrema vai aumentar em 60% até 2040. 2040 são 16 anos, se não me falha a memória. 16 anos, o que você acha que é 16 anos? Não é nada. Não é nada. A gente já está vivendo agora as consequências do planeta muito quente, muito alterado, com o meio ambiente num todo em colapso, e ele está mostrando que está em colapso e que não tem mais como sustentar isso. E a gente continua alimentando a ideia de que nada existe, de que não tem mudança climática, e eu vou continuar apoiando Sebastião Mello, Eduardo Leite, todos os derivados dessa gente que é pior do que o Bolsonaro, porque essa gente não tem capacidade de conseguir ser escroto e horrível igual o Bolsonaro e chegar na presidência. Eles só são baba-ovo, eles só ficam ali alimentando aquele eleitorado, só isso, porque eles não conseguem, não têm capacidade nem para isso. Eles são piores do que esse que era do baixo clero, ignorado, ignorante e todos aqueles outros adjetivos que eu não vou colocar nesse momento, né? Porque não precisa. São piores do que aquilo. E a gente está escolhendo essas pessoas para cuidar disso tudo. E esse estado virou uma anarquia completa, em que cada um faz o que quer, em que não tem planejamento nenhum. E as pessoas estão discutindo sobre, por exemplo, criticar quem está criticando algumas iniciativas de ajuda. Eu vi jornalista gastando tempo para criticar quem estava criticando. Porque não faz sentido o Pedro Scooby, por exemplo, sair lá de não sei da onde e vir pra cá pra ajudar. Porque ele poderia mandar todo o equipamento pra cá e ficar lá, pra não gastar recurso, porque o esgoto tá sobrecarregado, porque não tem água na cidade, porque não tem energia direito em alguns lugares.
Porque se acontece alguma coisa aqui, o Pedro Scooby vai ter que ser cuidado. Gastaram tempo para criticar quem estava apontando esse tipo de coisa e não gastaram tempo para criticar quem tem que ser criticado, que é o prefeito, Sebastião Melo, o vice dele, o Eduardo Leite e o vice dele. Esses são os responsáveis por tudo isso que está acontecendo. E a gente não pode fechar o olho para isso.